Levítico capítulo 13. Lei sobre a praga da lepra. Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Quando o homem tiver na pele da sua carne inchação, ou pústula, ou mancha lustrosa, e for na pele de sua carne como praga da lepra, então será levado a Arão, o sacerdote, ou a um de seus filhos, os sacerdotes. E o sacerdote atentamente olhará sobre a praga na pele da carne. Se o pelo na praga se tornou branco, e a praga parecer mais profunda do que a pele da sua carne, é praga de lepra. O sacerdote atentamente olhará sobre ele e o declarará imundo. Mas se a mancha na pele de sua carne for branca e não parecer mais profunda do que a pele, e o seu pelo não se tornou branco, então o sacerdote encerrará em isolamento o que tem a praga durante 7 dias. E ao 7º dia o sacerdote atentamente olhará sobre ele, e eis que, se a seus olhos a praga parou, e se a praga não se estendeu na pele, então o sacerdote o encerrará em isolamento durante outros 7 dias. E o sacerdote ao 7º dia, outra vez atentamente, olhará sobre ele. E eis que, se a praga se tornou de cor mais suave ou escura, e na pele a praga não se estendeu, então o sacerdote o declarará limpo. É somente uma pústula. E ele lavará as suas vestes e será declarado limpo. Mas se a pústula na pele se estende grandemente, depois que ele foi mostrado ao sacerdote para a sua purificação, outra vez será mostrado ao sacerdote. E o sacerdote atentamente olhará sobre ele, e eis que, se a pústula na pele se tem estendido, então o sacerdote o declarará imundo, é lepra. Quando no homem houver praga de lepra, será levado ao sacerdote. E o sacerdote atentamente olhará sobre ele, e eis que, se há inchação branca na pele, a qual tornou o pelo branco, e houver alguma vivificação da carne viva na inchação, lepra inveterada é na pele da sua carne. Portanto, o sacerdote o declarará imundo. Não encerrará em isolamento, porque imundo é. E se a lepra de todo se espalhar na pele, e a lepra cobrir toda a pele do que tem praga, desde a sua cabeça até aos seus pés, quanto pode ver os olhos do sacerdote, então o sacerdote atentamente olhará, e eis que, se a lepra tem coberto toda a sua carne, então declarará limpo ao que tem a praga. Todo ele se tornou branco, limpo está ele. Mas no dia em que nele aparecer carne viva, ele será imundo. E o sacerdote atentamente olhará a carne viva e o declarará imundo, porque a carne viva é imunda, isso é lepra. Ou se a carne viva mudar e voltar a ser branca, então ele virá ao sacerdote, e o sacerdote atentamente olhará sobre ele. E eis que, se a praga se tornou branca, então o sacerdote declarará limpo o que tem a praga, limpo está ele. Se também a carne em cuja pele houver alguma úlcera, sará, e em lugar da úlcera vier inchação branca ou mancha lustrosa, branca, um pouco avermelhada, então ela será mostrada ao sacerdote. E o sacerdote atentamente olhará, e eis que, se ela parece mais funda do que a pele, e o seu pelo se tornou branco, o sacerdote declarará imundo a ele. É praga da lepra que brotou da pústula. Mas se o sacerdote atentamente olhar sobre ela, e eis que nela não houver pelo branco, nem estiver ela mais funda do que a pele, porém apenas for de cor mais suave ou escura, então o sacerdote o encerrará em isolamento durante 7 dias. E se ela grandemente se estender na pele, então o sacerdote o declarará imundo, praga é. Mas se a mancha lustrosa parar no seu lugar, não se estendendo, é pústula, que deixa a queimadura cicatriz. O sacerdote, pois, o declarará limpo. Ou quando na pele da carne houver queimadura de fogo, e na carne viva da queimadura houver mancha branca lustrosa, um pouco avermelhada ou branca, então o sacerdote atentamente olhará sobre ela,
E eis que, se o pelo da mancha lustrosa se tornou branco, e ela parece mais funda do que a pele, lepra é, que floresceu na queimadura. Portanto, o sacerdote o declarará imundo. É praga de lepra. Mas se o sacerdote atentamente olhar sobre ela, e eis que, se na mancha lustrosa não aparecer pelo branco, nem estiver mais funda do que a outra pele, mas for de cor mais suave ou escura, então o sacerdote o encerrará em isolamento durante 7 dias. Depois o sacerdote atentamente olhará sobre ele ao 7º dia. E se grandemente se houver estendido na pele, o sacerdote o declarará imundo, é praga de lepra. Mas se a mancha lustrosa parar no seu lugar, e na pele não se estender, mas se tornar de cor mais suave ou escura, inchação da queimadura é. Portanto, o sacerdote o declarará limpo, porque é queimadura que deixa marcar cicatriz. E quando homem ou mulher tiver chaga sobre a cabeça ou na barba, então o sacerdote atentamente olhará sobre a chaga. E eis que, se ela parece mais funda do que a pele, e pelo amarelo fino há nela, então o sacerdote o declarará imundo. É tinha seca escamosa, é lepra sobre a cabeça ou na barba. Mas se o sacerdote atentamente olhar sobre a praga da tinha seca, escamosa, e eis que, se ela não parece mais funda do que a pele, e se nela não houver pelo preto, então o sacerdote encerrará em isolamento o que tem a praga da tinha seca, escamosa, durante 7 dias. E o sacerdote atentamente olhará sobre a praga ao 7º dia, e eis que, se a tinha seca, escamosa, não se tiver estendido, e nela não houver pelo amarelo, nem a tinha seca escamosa parecer mais funda do que a pele, então ele se rapará, mas não rapará a tinha seca escamosa, e o sacerdote, segunda vez, encerrará em isolamento o que tem a tinha seca escamosa durante 7 dias. Depois o sacerdote atentamente olhará sobre a tinha seca escamosa ao 7º dia, e eis que, se a tinha seca escamosa não se houver estendido na pele, e ela não parecer mais funda do que a pele, então o sacerdote o declarará limpo, e ele lavará as suas vestes, e será declarado limpo. Mas se a tinha seca escamosa, depois da sua purificação, se houver estendido grandemente na pele, então o sacerdote atentamente olhará sobre ele, e eis que, se a tinha seca escamosa se tem estendido na pele, o sacerdote não procurará por pelo amarelo, imundo está. Mas se a tinha seca escamosa, ao seu ver, parou, e pelo preto nela cresceu, a tinha seca escamosa está sarada, limpo está ele, portanto, o sacerdote o declarará limpo. E quando homem ou mulher tiver na pele da sua carne manchas lustrosas, sim, manchas lustrosas brancas, então o sacerdote atentamente olhará. E eis que, se na pele da sua carne aparecem manchas lustrosas de cor mais suave ou escura, é impingem, que floresceu na pele, limpo está ele. E quando os cabelos do homem caírem de toda a sua cabeça, calvo está, mas limpo está ele. E se lhe caírem os cabelos da parte da sua cabeça em direção à sua face, calvo por diante está, mas limpo está ele. Porém, se na cabeça toda calva ou na calva da frente houver praga branca, avermelhada, é lepra, florescendo da sua cabeça toda calva, ou na sua calva da frente. Então o sacerdote atentamente olhará sobre isso, e eis que, se a inchação da praga na sua cabeça toda calva ou na sua calva da frente está branca, tirando a vermelho como parece a lepra na pele da carne. Leproso é aquele homem, imundo está. O sacerdote o declarará totalmente imundo na sua cabeça, tem a sua praga. Também as vestes do leproso em quem está a praga serão rasgadas, e a sua cabeça será descoberta. E porá cobertura sobre o seu lábio superior, e clamará, imundo, imundo. Todos os dias em que a praga houver nele será imundo, imundo está, habitará só. A sua habitação será fora do arraial. Quando também em alguma roupa houver praga de lepra, quer seja em roupa de lã ou em roupa de linho, ou no fio urdido ou no fio tecido, seja de linho ou seja de lã, ou em pele, ou em qualquer obra de peles,
e a praga na roupa, ou na pele, ou no fio urdido, ou no fio tecido, ou em qualquer coisa de peles, aparecer verde ou vermelha, praga de lepra é. Por isso se mostrará ao sacerdote. E o sacerdote atentamente olhará sobre a cabeça e encerrará em isolamento aquilo que tem a praga durante 7 dias. Então atentamente olhará sobre a praga ao 7º dia. Se a praga se houver estendido na roupa, ou no fio urdido, ou no fio tecido, ou na pele, ou em qualquer obra que foi feita de pele, lepra roedora é, imunda está. Por isso ele queimará aquela roupa, quer seja fio urdido, ou fio tecido, de lã, ou de linho, ou de qualquer obra de peles, em que houver a praga, porque lepra roedora é. Com fogo se queimará. Mas se o sacerdote atentamente olhar, e eis que se a praga não se estendeu na roupa, ou no fio urdido, ou no tecido, ou em qualquer obra de peles, então o sacerdote ordenará que eles lavem aquilo em que havia praga, e o encerrará em isolamento 2ª vez durante 7 dias. E o sacerdote atentamente olhará sobre a coisa em que havia praga, depois que for lavada, e eis que se a praga não mudou a sua cor, nem a praga se estendeu, isso imundo está, com fogo o queimarás, praga penetrante é, quer esteja por dentro ou por fora. Mas se o sacerdote atentamente olhar, e eis que a praga se tornou de cor mais suave ou escura depois de lavada, então a rasgará para fora da roupa, ou da pele, ou do fio urdido, ou do tecido. E se ainda aparecer na roupa, quer seja no fio urdido, ou no tecido, ou em qualquer coisa de peles, praga brotante é. Com fogo queimarás aquilo em que há a praga. Mas a roupa que seja no fio urdido ou no tecido, ou seja em qualquer coisa de peles, que lavares, se a praga se retirou deles, então se lavará a 2ª vez, e será considerada limpa. Esta é a lei da praga da lepra na roupa de lã, ou de linho, quer seja no fio urdido ou tecido, ou em qualquer coisa de peles, para declarar limpa ou para declarar imunda. Levítico capítulo 14. Lei sobre o leproso depois de sarado. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Esta será a lei do leproso no dia da sua purificação. Ele será levado ao sacerdote, e o sacerdote sairá fora do arraial, e o sacerdote atentamente olhará sobre ele. E eis que, se a praga da lepra do leproso foi sarada, então o sacerdote ordenará que, por aquele que se houver de purificar, se tomem 2 aves vivas e limpas, e pau de cedro, e carmesim, e sopo. Ordenará também o sacerdote que se corte no pescoço em sacrifício uma das aves em um vaso de barro sobre águas correntes. E tomará a ave viva, e o pau de cedro, e o carmesim, e o hisopo, e os imergirá com a ave viva no sangue da ave que foi cortada no pescoço em sacrifício sobre as águas correntes. E 7 vezes ele lançará a esmo sobre aquele que há de ser purificado da lepra. Então o declarará limpo e soltará a ave viva para o campo aberto. E aquele que está para ser purificado lavará as suas vestes e rapará todo o seu pelo e se lavará em água. Assim será declarado limpo e depois disso virá para dentro do arraial. Porém permanecerá fora da sua tenda durante 7 dias. E será que ao 7º dia rapará todo o seu pelo para fora da sua cabeça e da sua barba e das suas sobrancelhas. Sim, rapará todo o seu pelo e lavará as suas vestes e lavará sua carne em água e será declarado limpo. E ao 8º dia tomará 2 cordeiros sem defeito e uma cordeira sem defeito de 1 ano e 3/10 parte de farinha fina para oferta de alimentos amassada com azeite e um log de azeite. E o sacerdote que faz a purificação apresentará o homem que houver de ser purificado com aquelas coisas diante da face do Senhor, à porta da tenda da congregação. E o sacerdote tomará um dos cordeiros e o oferecerá por sacrifício pela culpa, e o log de azeite, e os moverá,
por oferta movida diante da face do Senhor. Então cortará no pescoço em sacrifício o cordeiro no lugar em que se corta no pescoço em sacrifício a oferta do sacrifício pelo pecado, e o holocausto no lugar santo, porque tal como a oferta do sacrifício pela culpa é para o sacerdote, assim é a oferta do sacrifício pelo pecado, coisa santíssima é. E o sacerdote tomará parte do sangue do sacrifício pela culpa, e o sacerdote porá sobre a ponta da orelha direita daquele que está para ser purificado, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo polegar do seu pé direito. Também o sacerdote tomará parte do log de azeite e o derramará na palma da sua própria mão esquerda. Então o sacerdote imergirá o seu dedo direito no azeite que está na sua mão esquerda, e daquele azeite com o seu dedo lançará a esmo 7 vezes diante da face do Senhor. E o restante do azeite que está na sua mão, o sacerdote porá sobre a ponta da orelha direita daquele que está para ser purificado, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo polegar do seu pé direito, em cima do sangue do sacrifício pela culpa. E o restante do azeite que está na mão do sacerdote, ele o porá sobre a cabeça daquele que está para ser purificado. Assim o sacerdote fará expiação em favor dele diante da face do Senhor. Também o sacerdote fará o sacrifício pelo pecado e fará expiação por aquele que está para ser purificado da sua imundícia, e depois cortará no pescoço em sacrifício o holocausto. E o sacerdote oferecerá o holocausto e a oferta de alimentos sobre o altar. Assim o sacerdote fará expiação em favor dele, e ele será declarado limpo. Porém, se for pobre e em sua mão não alcançar tanto, tomará um cordeiro para sacrifício pela culpa, para oferta de movimento. Para fazer expiação em favor dele, e a 10ª parte de farinha fina, amassada com azeite, para a oferta de alimentos, e um log de azeite. E 2 rolas ou 2 pombos jovens, conforme alcançar sua mão, dos quais um será para sacrifício pelo pecado e o outro para holocausto. E ao 8º dia, para a sua purificação, os trará ao sacerdote, à porta da tenda da congregação, diante da face do Senhor. E o sacerdote tomará o cordeiro do sacrifício pela culpa, e o log de azeite, e o sacerdote os moverá, por oferta movida, diante da face do Senhor. Então cortará no pescoço em sacrifício o cordeiro do sacrifício pela culpa, e o sacerdote tomará parte do sangue do sacrifício pela culpa e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que está para ser purificado, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo polegar do seu pé direito. Também o sacerdote derramará do azeite na palma da mão esquerda do próprio sacerdote. Depois o sacerdote, com o seu dedo direito, lançará a esmo parte do azeite que está na sua mão esquerda, 7 vezes diante da face do Senhor. E parte do azeite que está na sua mão, o sacerdote porá sobre a ponta da orelha direita daquele que está para ser purificado, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo polegar do seu pé direito, em cima do local do sangue do sacrifício pela culpa. E o que sobrar do azeite que está na mão do sacerdote, porá sobre a cabeça daquele que está para ser purificado, para fazer expiação em favor dele, diante da face do Senhor. Depois oferecerá uma das rolas ou um dos pombos jovens, conforme alcançar sua mão. Sim, conforme alcançar sua mão, será um para sacrifício pelo pecado e o outro para holocausto, juntamente com a oferta de alimentos, e assim o sacerdote fará expiação em favor daquele que está para ser purificado diante da face do Senhor. Esta é a lei daquele em quem estiver a praga da lepra, cuja mão não pode alcançar, a oferta mais apropriada para a sua purificação. Lei sobre a lepra numa casa. Falou mais o Senhor Moisés e Arão, dizendo: Quando tiverdes vindo para dentro da terra de Canaã, que eu vos estou dando por possessão, e eu enviar a praga da lepra em alguma casa da terra da vossa possessão, então aquele, de quem for a casa, virá e informará o sacerdote, dizendo: Parece a mim que há como que praga em minha casa. E o sacerdote ordenará que desocupe a casa antes que o sacerdote vá para dentro dela, para atentamente olhar sobre a praga,
a fim de que tudo o que está na casa não seja contaminado, e depois entrará o sacerdote para atentamente olhar a casa. E atentamente olhará sobre a praga, e eis que se a praga estiver nas paredes da casa em covinhas verdes ou vermelhas, e elas parecerem mais fundas do que a parede, então o sacerdote sairá da casa para fora da porta da casa e fechará em isolamento a casa durante 7 dias. Depois, ao 7º dia, o sacerdote virá novamente e atentamente olhará. E se vir que a praga se tem estendido nas paredes da casa, então o sacerdote ordenará que arranquem as pedras em que estiver a praga e que as lancem para dentro de um lugar imundo fora da cidade. E fará raspar a casa por dentro ao redor, e o pó que houver raspado, lançarão fora da cidade para dentro de um lugar imundo. Depois tomarão outras pedras e as porão no lugar das primeiras pedras, e outra argamassa se tomará, e se rebocará a casa. Porém, se a praga retornar e brotar na casa depois de arrancadas as pedras e depois de raspada a casa, e depois de novamente rebocada, então o sacerdote entrará e atentamente olhará. Se a praga na casa se tem estendido, lepra roedora há na casa, imunda está. Portanto, se derribará a casa as suas pedras e a sua madeira, como também todo o barro da casa, e se levantará, levará para fora da cidade, para dentro de um lugar imundo. E o que for para dentro daquela casa, em qualquer dia em que estiver fechada em isolamento, será imundo até o pôr do sol. Também o que se deitar a dormir em tal casa, lavará as suas roupas, e o que comer em tal casa, lavará as suas roupas. Porém, se o sacerdote entrar, sim, entrar na casa e atentamente olhar sobre ela, e eis que a praga não se tem estendido na casa, depois que a casa foi rebocada, então o sacerdote a declarará limpa, porque a praga está curada. Depois tomará para purificar a casa 2 aves, e pau de cedro, e carmesim, e sopo. E cortará no pescoço em sacrifício uma das aves em um vaso de barro sobre águas correntes. Então tomará pau de cedro e o isopo e o carmesim e a ave viva, e os imergirá no sangue da ave cortada no pescoço em sacrifício e nas águas correntes, e os lançará a esmo sobre a casa 7 vezes. Assim purificará aquela casa com o sangue da ave e com as águas correntes, e com a ave viva, e com o pau de cedro, e com o isopo, e com o carmesim. Mas soltará a ave viva para fora da cidade, sobre a face do campo, assim fará expiação pela casa, e ela será declarada limpa. Esta é a lei para o tipo de praga de lepra, e tinha seca escamosa, e para a lepra das roupas e das casas, e para inchação, e para pústulas, e para manchas lustrosas, para ensinar quando alguma coisa é imunda e quando é limpa. Esta é a lei da lepra. Levítico capítulo 15. Imundícias do homem e da mulher. Falou mais o Senhor Moisés e Arão, dizendo: Falai aos filhos de Israel e dizei-lhes: Qualquer homem que tiver fluxo da sua carne será imundo por causa do seu fluxo. Esta, pois, será a sua imundícia por causa do seu fluxo. Se a sua carne vaza o seu fluxo, ou se a sua carne estanca o seu fluxo, esta é a sua imundícia. Toda cama sobre a qual se deitar o que tiver fluxo será imunda, e toda coisa sobre o que se assentar será imunda. E todo e qualquer homem que tocar a sua cama lavará as suas roupas, e se banhará em água, e será imundo até o pôr do sol. E aquele que se assentar sobre qualquer coisa em que se assentou o que tem o fluxo, lavará as suas roupas, e se banhará em água, e será imundo até o pôr do sol. E aquele que tocar a carne do que tem o fluxo, lavará as suas roupas, e se banhará em água, e será imundo até o pôr do sol. Quando também o que tem o fluxo cuspir sobre aquele que está limpo, então lavará este as suas roupas, e se banhará em água, e será imundo até o pôr do sol. Também toda a sela sobre a qual cavalgar, o que tem o fluxo, será imunda. E todo e qualquer homem que tocar em qualquer coisa que esteve debaixo dele, será imundo até o pôr do sol. E aquele que levantar,
levar qualquer essas coisas, lavará as suas roupas e se banhará em água, e será imundo até o pôr do sol. Também todo e qualquer homem em quem tocar aquele que tem o fluxo, sem haver lavado as suas mãos em água, lavará as suas roupas e se banhará em água, e será imundo até o pôr do sol. E o vaso de barro em que tocar o que tem o fluxo será quebrado, porém todo o vaso de madeira será lavado em água. Quando, pois, o que tem o fluxo estiver limpo do seu fluxo, então serão contados 7 dias para a sua purificação. E ele lavará as suas roupas e banhará a sua carne em águas correntes, e estará limpo. E ao 8º dia tomará para si 2 rolas ou 2 pombos jovens, e virá diante da face do Senhor à porta da tenda da congregação, e os dará ao sacerdote. E o sacerdote os oferecerá, um para sacrifício pelo pecado e o outro para holocausto. E assim o sacerdote fará, em favor dele, expiação diante da face do Senhor, por causa do seu fluxo. Também se sair de qualquer homem emissão de sêmen, então toda a sua carne ele banhará em água, e será imundo até o pôr do sol. Também toda peça de roupa ou de couro em que houver emissão de sêmen, será lavada com água, e será imunda até o pôr do sol. E também a mulher com quem um homem se deitar com emissão de sêmen, ambos banharão a si mesmos em água, e serão impuros até o pôr do sol. Mas a mulher, quando tiver um fluxo, e o seu fluxo na sua carne for de sangue, ela será colocada à parte, durante 7 dias, e todo e qualquer homem que a tocar será impuro até o pôr do sol. E toda coisa sobre o que ela se deitar durante a sua separação menstrual será imunda. Também tudo sobre o que se assentar será imundo. E todo e qualquer homem que tocar na sua cama lavará as suas vestes e se banhará em água, e será imundo até o pôr do sol. E todo e qualquer homem que tocar qualquer coisa sobre o que ela se tiver assentado, lavará as suas vestes e se banhará em água, e será imundo até o pôr do sol. Se também tocar em qualquer coisa que estiver sobre a cama dela, ou em qualquer coisa sobre o que ela se assentou, esse será imundo até o pôr do sol. E se com efeito qualquer homem se deitar com ela, e a sua impureza menstrual estiver sobre ele, imundo será por 7 dias. Também toda a cama sobre que ele se deitar será imunda. Também a mulher, quando tiver o fluxo do seu sangue por muitos dias fora do tempo da sua impureza menstrual, ou quando tiver fluxo de sangue por mais tempo do que a sua impureza menstrual, todos os dias do fluxo da sua imundícia será imunda, como nos dias da sua separação. Durante todos os dias do seu fluxo, toda a cama sobre a qual a mulher se deitar será para ela como a cama da sua impureza menstrual. E toda coisa sobre a qual ela se assentar será imunda, conforme a impureza da sua impureza menstrual. E todo e qualquer homem que as tocar será imundo, portanto, lavará as suas vestes e se banhará em água, e será imundo até o pôr do sol. Porém, quando for limpa do seu fluxo, então se contarão 7 dias, e depois será limpa. E ao 8º dia tomará para si 2 rolas ou 2 pombos jovens, e os trará ao sacerdote à porta da tenda da congregação. Então o sacerdote oferecerá um para sacrifício pelo pecado, e o outro para holocausto. E o sacerdote fará por ela expiação do fluxo da sua imundícia, diante da face do Senhor. Assim separareis os filhos de Israel das suas imundícias, para que não morram nas suas imundícias, contaminando o meu tabernáculo, que está no meio deles. Esta é a lei daquele que tem o fluxo e daquele de quem sai emissão de sêmen, por causa dessas coisas, tornando-se imundo. Como também da mulher enferma na sua impureza menstrual, e daquele que padece do seu fluxo, seja macho ou fêmea, ou do homem que se deita com mulher imunda. Levítico capítulo 16. Como o sumo sacerdote deve entrar no santuário. Falou mais o Senhor a Moisés depois da morte dos 2 filhos de Arão, quando se chegaram diante da face do Senhor e morreram. Disse, pois, o Senhor a Moisés: Dize tu a Arão, teu irmão, que, em todo o tempo, não venha para dentro do lugar santo, para dentro do véu.
diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque eu aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Com isto Arão virá para dentro do lugar santo com um novilho, um jovem filho da manada, para sacrifício pelo pecado, e um carneiro para holocausto. Vestirá ele a túnica santa de linho, e terá calças compridas de linho sobre a sua carne. E se cingirá com o cinto de linho, e se cobrirá com a mitra de linho. Estas são vestes santas, por isso banhará sua carne na água, e então as vestirá. E da congregação dos filhos de Israel tomará 2 cabritos tirados das cabras para sacrifício pelo pecado, e tomará um carneiro para o holocausto. Depois Arão oferecerá o novilho da expiação, que será para ele, e fará expiação por si e pela sua casa. Também tomará ambos os bodes machos e os porá diante da face do Senhor, à porta da tenda da congregação. E Arão lançará sorte sobre os 2 bodes machos, uma sorte pelo Senhor, e a outra sorte pelo bode da retirada. Então Arão fará chegar o bode sobre o qual caía a sorte pelo Senhor, e o oferecerá para sacrifício pelo pecado. Mas o bode sobre o qual caía a sorte para ser o bode da retirada, será apresentado vivo diante da face do Senhor, para se fazer expiação por acima dele, a fim de enviá-lo para dentro do deserto, como bode da retirada. Sacrifício do sumo sacerdote em favor seu e de sua família. E Arão fará chegar o novilho do sacrifício pelo pecado, que será por ele, e fará expiação por si e pela sua casa. E cortará no pescoço em sacrifício o novilho do sacrifício pelo pecado, o qual é em benefício dele mesmo. Tomará também o incensário cheio de brasa de fogo do altar, de diante da face do Senhor, e as suas mãos cheias de incenso aromático moído, e o levará para dentro do véu. E porá um incenso sobre o fogo diante da face do Senhor, e a nuvem do incenso cobrirá o propiciatório, que está sobre o testemunho, para que não morra. E tomará a parte do sangue do novilho, e com o seu dedo o lançará a esmo sobre a face do propiciatório, para o lado oriental. E diante do propiciatório lançará a esmo 7 vezes do sangue com o seu dedo. Sacrifício em favor do povo. Depois corta no pescoço em sacrifício o bode macho do sacrifício pelo pecado, que será pelo povo, e trará o seu sangue para dentro do véu. E fará com o seu sangue como fez com o sangue do novilho, e o lançará a esmo sobre o propiciatório, e diante da face do propiciatório. Assim fará expiação pelo santuário por causa das imundícias dos filhos de Israel e das suas transgressões, segundo todos os seus pecados. E assim fará para a tenda da congregação, que reside com eles no meio das suas imundícias. E nenhum homem estará na tenda da congregação, quando ele entrar para fazer expiação no santuário, até que ele saia, depois de feita expiação por si mesmo e pela sua casa e por toda a congregação de Israel. Então sairá ao altar que está diante da face do Senhor, e fará expiação em favor dele, e tomará parte do sangue do novilho e do sangue do bode macho, e o porá sobre as pontas em forma de chifre do altar ao redor. E daquele sangue lançarás a esmo sobre o altar com o seu dedo 7 vezes, e o purificará das imundícias dos filhos de Israel, e o santificará. Havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário, e pela tenda da congregação, e pelo altar, então fará chegar o bode macho vivo. E Arão porá ambas as suas mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, e todas as suas transgressões, segundo todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviará para dentro do deserto pela mão de um homem designado para isso. Assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles à terra solitária, e deixará o bode no deserto. Depois Arão virá para dentro da tenda da congregação e despirá as vestes de linho que havia vestido, quando tinha ido para dentro do lugar santo, e ali as deixará. E banhará sua carne em água no lugar santo, e vestirá as suas vestes. Então sairá e preparará o seu holocausto e o holocausto do povo, e fará expiação por si e pelo povo. Também queimará a gordura do sacrifício pelo pecado sobre o altar. E aquele que tiver levado o bode macho para ser o bode da retirada, lavará as suas vestes, e banhará sua carne em água,
e depois virá para dentro do arraial. Mas o novilho do sacrifício pelo pecado e o bode macho do sacrifício pelo pecado, cujo sangue foi trazido para fazer expiação no santuário, serão levados fora do arraial. Porém as suas peles, a sua carne e o seu esterco queimarão com fogo. E aquele que os queimar lavará as suas vestes e banhará sua carne em água, e depois virá para dentro do arraial. Festa do dia da expiação. E isto vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 do mês, afligireis as vossas almas, e nenhum trabalho fareis, nem o nascido no país, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Porque naquele dia o sacerdote fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados, diante da face do Senhor. É um sábado de descanso, solene para vós outros, e afligireis as vossas almas. Isto é estatuto perpétuo. E o sacerdote que for ungido e que for sagrado para prestar serviço de sacerdote, no lugar de seu pai, fará a expiação, havendo vestido as vestes de linho, as vestes santas. Assim fará expiação pelo santo santuário, também fará expiação pela tenda da congregação e pelo altar. Semelhantemente fará expiação pelos sacerdotes e por todo o povo da congregação. E isto vos será por estatuto perpétuo, para fazer expiação pelos filhos de Israel de todos os seus pecados, uma vez no ano. E fez Arão como o Senhor ordenara a Moisés.